Oi, oi, boys and girls, senhoras e senhores, meninos e meninas, muito boa noite! Está começando mais um Home Office Espírita, aqui diretamente da Rede Amigo Espírita, né? Este parceiro maravilhoso, meu nome é Carol Oliveira, eu sou do canal Meninas Espíritas, mas de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, eu e mais uma galera jovem aí, espalhada pelos 4 cantos do Brasil, nos reunimos aqui na Rede Amigo Espírita para termos essas ideias, trocar umas ideias aí do bem, bater um papo. E olha esse time que está aqui comigo nessa noite. Minha gente, eu tô super bem acompanhada. Tá parecendo que eu tô em nosso lar aqui agora, neste momento, de tantos espíritos iluminados que estão aqui ao meu redor, sabe? Espíritos aqui, ó, falanges do bem aqui, ó. Tô sentindo aqui essa vibração aqui já. Gente, o tema hoje vai ser massa. Costuma ser um pouco polêmico? Sim, meninos e meninas, mas estamos aqui para desmistificar todas essas ideias e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Vamos falar de veganismo, espiritualidade e pandemia. O que será que tudo isso tem a ver? Ó, já vai deixando seu comentário aí, falando da onde você está falando, sua cidade, dá o seu boa noite aí. Se você já tiver dúvidas a respeito desse tema, já bota aí nos comentários também. A galera do Home Office é a galera que mais comenta live na vida. Então, ó, partiu comentar e eu vou dar as boas-vindas aqui para essa galera maravilhosa que está aqui acompanhando, aceitar esse convite aqui para trocar essa ideia com a gente. Eles são os mestres especialistas neste assunto, então, se a gente tinha que falar disso, tinha que trazer essa galera aqui, porque, né, eles que manjam de todo o rolê, só vou escutar aqui hoje, viu, gente? Só vou aprender igual vocês, tá bom? Então, ó, seja muito bem-vindo, Rafa do Move, Ética Animal Espírita, seja muito bem-vindo, boa noite. Alegria, Carol, estar aqui com essa turma tão querida, Nath, Breno, André, Murilo e todos os seguidores e seguidoras do canal da Rede Amigo Espírita. Que beleza! Até porque nós do MOV somos também, fazendo um trocadilho aqui, uma rede de amigos espíritas que está estudando as mensagens dos bons espíritos sobre a questão animal e ambiental. E hoje estamos aqui, né, Carol, para dividir com vocês estes saberes espíritas, para nos auxiliar aí a abraçar essa proposta de amor por todas as criaturas. Seja muito bem-vindo! E ali no cantinho da tela, esta maravilhosa, diretamente de Curitiba, Nath, seja muito bem-vinda! Ai, amiga, te amo. Boa noite a todos. Eu tô me matando aqui, porque Carol foi feita para isso, gente. Foi feita para apresentar, apresentadora nata. Então, boa noite a todos, a todo mundo da Rede Amigo Espírita. Somos todos do MOV aqui, nós 4. Estou muito feliz com o convite. Eu sou daqui de Curitiba, tá bem friozinho. E a gente vai falar um pouquinho, né, do que tem a ver essa questão de pandemia, espiritismo e veganismo, né? Temas polêmicos, como a Carol falou. Então, assim, só pedindo para São Francisco iluminar nossa conversa e que seja muito proveitosa e que toque o coração das pessoas da maneira que for possível. Ai, seu Francisquinho! E é isso. Elas são um cisquinho, é um cisquinho. Gente, aqui, logo abaixo de mim, temos ele, Mr. André, do Espiritista Nerd. Seja muito bem-vindo! Boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos amigos que estão aqui hoje, essa galera linda, maravilhosa do Move Ética Animal Espírita. Sou fã do trabalho de vocês, já troquei altos papos com o Nath sobre a filosofia espírita dentro de uma ética animal, né, Nath? Sou fã dessa moça que está aqui em cima aqui também. O jogo virou hoje, né, Carol? Ontem eu que estava apresentando ela, hoje é ela que está me apresentando. Hoje é, e assim vivemos. Assim seja, e assim será sempre, se Deus quiser. E boa noite também para essa galera maravilhosa, essa galera pote, que
está nos acompanhando tanto pelo Facebook, tanto pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. E bem-vindos igualmente nossos irmãos espirituais que estão aí nos lares, representados por cada um de nós aqui também. Que a gente possa ter uma noite de boas reflexões, sermos intuídos, sermos inspirados quanto ao conhecimento aqui que vamos compartilhar hoje. Um abraço em todos vocês e todas vocês. Massa, bem-vindo! Aqui, logo aqui no meio da tela, temos ele também do Move. Seja muito bem-vindo, Murilo! Boa noite a todos. Boa noite, Carol, André, todos os demais do Move. Uma alegria muito grande esse convite que você fez para a gente participar desse bate-papo. Um assunto, como você falou, que muitas vezes é polêmico, mas é extremamente importante, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, se Deus quiser, com a ajuda de Francisco de Assis, a gente vai poder desenvolver um papo bem legal nessa noite. Seja muito bem-vindo, Murilo! E ali no cantinho da tela, aqui, temos ele também lá diretamente do Move. Breno, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite para todos. E que a nossa voz possa ser instrumento da vontade do nosso Pai, sempre. Possamos falar pelo amor dele, espalhar esse amor para toda a criação. Massa, gente, olha que time maravilhoso que tá aqui, né? E, ó, os comentários já estão bombando aqui, ó. Mais de 60 pessoas acompanhando a gente aqui online, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, galera, chegou o momento de você tá no Facebook, compartilha essa live aí pra gente chegar a mais corações. Se você tá no YouTube, manda o link aí pra galera nos seus grupos de WhatsApp e tudo. Bora bombar essa live aqui, porque é um assunto muito importante que a gente vai debater aqui hoje. E, ó, estamos aqui com a Rita, né, ó, ela tá falando assim, que vocês sejam iluminados pelos seus mentores. Muito obrigada, viu, Rita? Assim esperamos, viu? A Camila Tosini, boa noite, Carol, boa noite, amigos. O Aloysio Sonego, que tá sempre com a gente aqui no home office. Gente, galera do Move que tá chegando hoje aqui. A galera do home office é quase uma família já, viu? Todo dia tem a galera que cola no home office, entendeu? Então é a família aqui, home office, que tá junto aqui, o Aloysio. Ó, o home office espírita promete ser muito pote hoje. O nosso pote é o top, tá bom? Graças a esse memezeiro aqui, ó, André. A gente tem aqui o José Galvão, que está sempre com a gente também. O Lucas Rocha falou assim, boa noite, família. Já comeu chazinho de camomila só na guarda da roda de hoje. Olha aí. Só não vai dormir com esse chá, viu, Lucas? Pelo amor de Deus, porque a gente tem uns papos importantes para falar aqui, viu? Pelo amor de Deus, hein? O Jorge Miyashiro está aqui sempre com a gente. A Vera Lúcia colocou, boa noite, jovens maravilhosos, por mais uns momentos especiais de Friburgo. O Marcelo, e aí, beleza, galera? O Lucas falou assim, meu Flamengo é fichinha perto desse time de hoje, olha aí. Mengão que se cuide, entendeu? Que aqui o Mundial aqui é do Move, Espiritista Nerd e Meninas Espíritas. É isso, Brasil. O Luciano Oliveira, ó, de Piracicaba, time top, go vegan. Gente, muita gente Edna Araújo. O Luciano, vamos veganizar. Como que é? Calma, que é uma palavra nova para mim, gente. Vegangelizar. Vamos vegangelizar. Arrasou, adorei essa palavra. Vou usar agora. A Gabriela Muli tá aí com a gente também. Diego Brito. A Glícia, que também tá sempre com a gente. Muito bem, Nath. Francisquinho, ilumine essa humanidade. Massa, adoro o Francisquinho também. Gente, só comentários maravilhosos. Já vão mandando suas perguntas aí. E tá, vamos pro que interessa aqui nessa roda de conversa, que a gente tem muita coisa para falar. Mas a pergunta que não quer calar, né? Meninos e meninas da sala. Veganismo e espiritismo, o que tem a ver isso?
Pelo amor de Deus. Onde que tá isso? Da onde começou isso, esse papo? Entendeu? É isso que eu quero saber, é isso que o povo quer saber. Que história é essa, né, Carol? E que a gente está aprontando, né? Olha, em uma frase, veganismo e espiritismo são propostas de amor. Por quem? Por fulano, ciclano, beltrano? Não, por toda a criação, não é isso? Então, a gente pode falar de um monte de coisa aqui, mas quando a gente fala de veganismo, fala de espiritismo, a gente está falando de amor incondicional, independente de tanto de critérios de espécie quanto de outros critérios de cor de pele, sexualidade e tudo mais. Né? Evangelho não tem geografia e não tem espécie, é para toda a criação. Então, espiritismo e veganismo é falar de amor. Estamos aqui para falar de amor. Não é isso, Nath? Isso mesmo, Rafa. Eu acho que até seria interessante juntar com essa questão, falar da proposta do MOV, sabe? Porque eu acho que a gente, em tão pouco tempo, está conseguindo fazer com que outros grupos surjam com essa temática, sabe? Tentando levar isso para mais pessoas. Então, como você é um dos cofundadores do MOV, acho que seria interessante a gente falar da proposta que a gente tem. Beleza. Para quem não conhece, o MOV, brincando mais uma vez, é uma rede de amigos espíritas. Então, nós nos conhecemos, já fazíamos as nossas pesquisas, estudos em nossas casas espíritas para os animais, para o meio ambiente, já divulgávamos a estreita relação entre espiritismo e veganismo, e acabou que nos conhecemos em grupos de WhatsApp. Então, eu, Murilo, a Ludmila e outros integrantes, a Marta, que é de Portugal. E agora a equipe cresceu, né? Chegou a Nath, chegou o Lucas, chegou o Roberto, chegou uma turma muito bacana, que a gente tem uma amizade muito bonita. E juntos estamos fazendo o quê? Pesquisando na ciência, na filosofia, na doutrina espírita, o que se falou e o que tem se falado sobre a questão que envolve a nossa relação humana com os não-humanos e toda a natureza. E a partir disso, nós, através de vários projetos, orações, movecasts, move lives, textos, artigos, uma série de projetos. A gente divulga isso em nossas redes, no site, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e vai compartilhando, convidando a turma aí ao debate, à reflexão sobre essa relação. E o mais surpreendente de tudo é o seguinte: a base do MOVE é a pesquisa que nós fizemos na literatura fundamental espírita sobre o que os bons espíritos falaram da nossa relação com os animais e o meio ambiente. Então, nós encontramos citações assim muito diretas, muito certeiras, pedindo engajamento de nossa parte pelos animais, para extinguir essa crueldade contra os animais, para melhorarmos muito a nossa alimentação, a nossa relação com o mundo natural, para enxergarmos a lei de Deus na natureza, observando uma montanha, uma água a correr, um peixe a nadar. Enfim, encontramos assim, até o momento, 185 mensagens de vários espíritos, aqueles que a gente ama, Carol, Emmanuel, Humberto de Campos, Joana de Anjos, a turma toda espiritual, por diversos médios, é uma universalidade do ensino dos espíritos, critério de Kardec, né? Através de médios diversos, e isso em mais de 100 obras espíritas clássicas, e é o que a gente chama de catálogo de referências bibliográficas da ética animal espírita. Ou seja, criamos um conceito, que é a ética animal espírita, que, em resumo, é o esforço de vivenciar a lei de Deus, incluindo aí também a caridade, o amor, tudo aquilo que a gente prega também pelos animais e por toda a natureza. Então, isso é o MOV. Isso é o MOV, estamos aqui para conversar com vocês. Massa. Você falou, Rafa, e a galera aí também pode falar. Eu gostaria que vocês colocassem aí algumas das fontes que vocês mais acham legal, assim, de compartilhar,
ou que seja mais interessante, ou que mais tocou vocês. Quais foram essas fontes, aonde que tá, para a galera que se interessar por este tema, começar a ir partir para um estudo, para entender melhor. E, ó, vocês já perceberam que essa galera já tem conteúdo pra caramba, né? Então, você quer acompanhar, vai lá no Instagram do arroba move.ética-animal-espírita, que vai ter muita coisa lá para vocês acompanharem. Mas vamos lá, vai. Eu queria que cada um de vocês aqui comentasse uma dessas fontes aí que vocês, quando vocês tiveram contato, vocês falaram, meu Deus, então é isso, sabe? Quem quer começar? Posso falar? Vai, Breno. Para mim são todas muito incisivas, né? São todas muito fortes. Vocês podem ver no nosso site, é eticaanimalespirita.org. Então é um site e lá tem um linkzinho, catálogo de referências. Só clicar lá que vocês têm acesso a 185 e está em constante atualização. Nós vamos acrescentar mais muitas lá. E são impressionantes, assim. Eu não tinha conhecimento, eu passei a ter conhecimento com o MOVE, né? Não era nem membro do MOVE ainda, e foi, assim, chocante. Fiquei chocado. E a mais forte para mim é a de Emmanuel. A gente tem um apreço tão grande por Emmanuel, né? Um carinho tão grande por ele. E ele acho que talvez seja mais forte, talvez o Rafael possa me corrigir, mas talvez seja mais incisivo, porque eles perguntam para ele na lata, é para comer ou para não comer? Os bichinhos, comer carne ou não comer carne? E ele diz simplesmente, na terceira palavra da resposta, que é um erro de enormes consequências. Então ele não deixa margem para interpretação. Não é assim, não, veja bem, né? Em cima do muro, vejamos. É um erro de enormes consequências. Aí ele desenvolve, e ele já, isso foi em 1941, e ele já diz ali em 1941 que não há necessidade absoluta de qualquer vitamina, de qualquer nutriente que não seja do reino vegetal. E hoje em dia, a gente também tem no nosso site um artigo que lista uma série de pareceres das maiores instituições da ciência da nutrição do mundo, que é a Academia de Nutrição Americana, o nosso Ministério da Saúde, o Conselho Regional de Nutrição aqui do Brasil, tem da Austrália, tem o Sistema de Saúde da Inglaterra, enfim. A ciência mostrando que Emmanuel, para variar, não estava errado, em 1941. Então, veio e deu respaldo científico dizendo que não há necessidade alguma. O nosso corpo, na verdade, ele não é uma caixinha registradora que entrou bichinho, entrou plantinha, não é isso, ele quebra tudo em moléculas, né? Então o corpo, na verdade, não diferencia que tipo de molécula que está entrando. Nós precisamos de aminoácido para construir músculo. Todos os alimentos tem aminoácido no arroz, acreditem se quiser. Comeu arroz, está comendo aminoácido, vai formar proteína. E, né? Uma coisa que a gente brinca assim, como é que o touro é um bicho, um gorila, é forte daquele jeito se eles não comem carne? Eles comem planta, né? Então a gente não precisa mesmo. Então para mim foi a mais forte. Carol, posso pedir ao Breno? Já estou pedindo, né? Breno, conta a sua história, que eu acho interessante. É o seguinte, o Breno tinha falado para mim uma vez que ele estava como que perdendo a fé dele. Aí através desse encontro com o MOVE, dessa leitura dos textos relacionando o amor aos animais, ao espiritismo, ele como se encontrou, não foi isso, Breno? É uma história que a gente já ouviu de outros amigos nossos, né, que também se juntaram ao MOVE. Realmente, eu lamento uma fraqueza minha, admito, confesso, né, porque não era para isso acontecer, mas enfim, sou humano, né, porque quando eu descobri o veganismo fora do espiritismo, através dos documentários, né, tem alguns no Netflix, foi um aluno meu, né, sou professor de inglês, um aluno meu, numa bela aula de inglês, me pediu para assistir um documentário. Mal sabia eu o que ele estava tramando, porque eu assisti aquele documentário e fez uma chavinha na minha mente, assim, no dia seguinte, eu comia carne todos os dias, absolutamente todas as refeições eu comia carne, não podia conceber uma refeição sem, enfim, era normal. Vi aquele documentário, no dia seguinte não consegui mais. Simplesmente não consegui. Sim, né? A gente fala muito da transição e cada um tem que entender, tem que tentar ler
o seu corpo, respeitar o seu corpo, fazer a transição. Mas eu gosto sempre de ressaltar isso, porque senão a gente vende muito a ideia que você tem que ter uma transição gradual. Não necessariamente. Eu não consegui. Talvez eu devesse, mas eu não consegui, não dava mais. Não dava mais para comer carne. E bora, fui assim, já faz 5 anos. E então eu tava assim, como é que o espiritismo, essa coisa linda, essa palavra de Deus ali, não fala disso, poxa, né? Por que dentro do espiritismo, na verdade, tem até muitas falas, né, que não, que tem que comer mesmo, tal, a carne alimenta a carne, né, tal. E isso me chocou muito, assim, sabe? Então eu fraquejei. E aí eu conheci o Magno, que é um dos fundadores do MOV junto com o Rafael. E o Magno me apresentou o MOV, e aí, aí iluminou de novo. Graças a Deus, retornei. Bom filho, a casa torna. E tem feito isso com muita gente. O MOV tem feito isso, a gente tem relatos de muita gente que tem recobrado a sua crença, a sua fé no espiritismo e nos espíritos. E é muito grave você perder a fé nos espíritos, porque é muito grave, abre uma fissura muito grande na sua fé, né? Isso dá margem para você ataque dos irmãozinhos. Então, assim, é muito grave. Então, o MOV, ele vem resgatar isso. É uma bênção, é uma coisa de Deus mesmo. Uou! Gente, até arrepiei aqui, sério, aleluia, arrepiei. Juro por Deus. Caraca! Gente, e tá, quem mais quer citar aí essa fonte ou tem alguma história aí? Nath? Manda Tava aí, até manda com aí. uma colinha que eu abri o catálogo de referências na outra página para poder ler integralmente, porque a gente nunca lembra muita coisa. Mas, assim, para mim, eu tava lendo, deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Esse livro aqui, não sei se fica espelhado, acho que fica certo, né? O Evangelho dos Animais, que é da Seama, da equipe espiritual da Seama. Inclusive, o MOV faz um podcast, né, que a gente chama de MOVcast. Hoje, inclusive, saiu, né? Acho que um capítulo, todo mês a gente faz um comentário. E aí eu tava lendo esse livro, ele é um livro muito doutrinário, apesar dele ser um romance, ele fala de um grupo de pessoas que eram espíritas e estavam inconformadas, justamente o que o Breno está falando. Estavam inconformadas com a doutrina, porque tinham perdido seu cachorrinho, tinham passado por situações muito aflituosas com os animais, e foram buscar respostas na casa espírita e não encontraram orgulho, encontraram um certo desdém. E aí eles resolveram, né, se conheciam, pertenciam à mesma casa espírita, e aí começaram a se reunir todo domingo na casa de uma dessas personagens. E aí eles vão literalmente pegar o Livro dos Espíritos, pegar a Gênese, pegar a Codificação, a Revista Espírita e todas as outras obras subsidiárias e olhar e conversar entre eles. É muito interessante, porque eles não têm o mesmo nível de conhecimento. Tem desde um palestrante espírita, que tinha um conhecimento vasto, que era o Plínio, até a doméstica, a empregada doméstica da casa da personagem que recebe eles todo domingo, que nem era espírita, mas que tinha um interesse em conhecer sobre os animais. Então é um livro muito bacana justamente por ajudar no entendimento de todas as formas de graus de conhecimento que a pessoa tem do assunto. E aí tem uma parte que ali eu bati o olho e falei, não acredito, tem na codificação, que é uma referência da Gênese, eu vou abrir aqui. Tá no capítulo 7, item 32. Fala assim, só um trechinho. O orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. Mas qual é o número daqueles que lhes servem diretamente, que pode sujeitar, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve e nem nunca terá nenhuma relação? Então, basicamente, aqui ele está falando que se você não é capaz de matar você, um animal, para você se alimentar, qual é o número incalculável de seres que você não teve relação e nunca terá, que você financiou para que você comesse? Então, assim, é uma coisa que lá, imagina, século XIX, metade do século XIX, nem luz elétrica tinha. E Kardec já era incisivo nesse assunto. Então, e já deu base para que outras obras no futuro complementassem essa escalada com esses graus de entendimento mais aprofundado, mas ele deu todas as ferramentas para que a gente buscasse conhecimento depois também.
Então, acho que essa é uma parte que me toca muito, porque não diz respeito somente à alimentação. Ele fala de todos os animais, e que o orgulho, aquela que é a flagela, o grande flagelo da nossa humanidade, junto com o egoísmo, nos faz achar que somos melhores que os animais. Então, para mim, eu acho que essa é a mais certeza de todas e que tocou mais no meu coração. Massa demais! Murilo e Andrezinho, querem comentar alguma fonte que para vocês é especial? Como o Breno falou, os demais tem várias referências que a gente... É difícil escolher uma que seja preferida, porque são todas, assim, muito incisivas, né? Mas tem uma do Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de destruição necessária e abusiva, questão 729. Kardec pergunta assim: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? E aí os espíritos respondem: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Quando eu reli, né, eu já tinha lido o Livro dos Espíritos aí umas 2 vezes, passado por essa questão e não tinha me tocado. E aí, relendo, quando eu cheguei nela, eu falei, meu Deus do céu, está ali explícito que os animais que são abatidos, e os animais abatidos, eles são crianças, né? Mesmo na idade deles, eles são crianças, são com alguns meses, alguns aí com 1, 2 anos são abatidos. E ali está falando que ceifar a vida de um ser, seja na idade que for, ainda mais se for na infância desses animais, a gente está travando o desenvolvimento espiritual deles. E aí eu fiquei naquela, né? Eu falei, meu Deus, são 70 bilhões de animais terrestres todos os anos. Então, são 70 bilhões de animais que têm o seu progresso espiritual travado por conta de um hábito que a gente adquiriu aí ao longo de milênios, mas que não condiz com a nossa necessidade, né? Principalmente nos dias de hoje, salvo, claro, algumas exceções aí de pessoas que não têm realmente outro meio de se alimentar. Mas na nossa sociedade atual, a gente tem supermercados, tem tudo aí na mão para a gente poder fazer essa mudança na alimentação, né? Então, são várias questões aí que tem no catálogo que faz a gente refletir e ver o quanto que a doutrina ela fala e aborda o assunto e passa batido, né? Que nem eu mesmo tinha lido, André Luiz tem várias citações, eu tinha lido ali Missionários da Luz, passado por aqueles capítulos e não tinha me tocado, só depois que fui refletir, né? Então, como falaram, é algo que é passo a passo. Aos poucos a gente vai caindo a ficha, e aí aquilo que estava ali nítido na nossa frente, a gente não enxergava, a gente passa a enxergar. Né? Massa. Andrezinho? O Murilo, ele toca numa coisa que eu estava refletindo aqui, né? Que ao mesmo tempo que seja um tema extremamente, para mim particularmente falando, acho que para todos aqui, necessário o debate sobre o veganismo, ao mesmo tempo que eu acho que a gente considera esse tema necessário, o quanto esse tema ele não faz provocações no coração dos irmãos que ainda fazem consumo, muitas vezes até mesmo inconsciente, de carne, né, de produtos de origem animal. A gente observa isso quando a gente faz uma análise, como o Murilo bem falou, sobre a escala industrial que a gente vê no mundo da produção produção alimentícia de origem animal. E aí, sobre isso, uma coisa que sempre foi muito marcante para mim, mas essa foi a segunda coisa mais marcante para mim, eu vou dizer o porquê daqui a pouco, quando Kardec vai estabelecer um diálogo, não me lembro agora se é com os habitantes de Júpiter ou com os habitantes de Saturno, quando a gente vê
a relação que os habitantes desse... É um ou outro planeta desse. A relação que esses habitantes têm com os animais. Os animais adoram os habitantes. É uma relação praticamente de uma adoração. Por quê? Porque a moralidade, a educação moral dos habitantes desse planeta, ela já está muito estruturada e eles são muito conscientes quanto às relações afetivas que eles desenvolvem com os animais. Mas por quê? Que para mim isso é a segunda mais tocante. Eu vou elaborar essa questão com uma reflexão aqui que eu queria a participação de todos rapidamente. Fiz uma publicação no meu Instagram, Espiritista Nerd, há pouco tempo, falando sobre o primeiro e o segundo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu fiz um recorte especial sobre, ali está em Marcos, capítulo 12, versículo 31, 32, que vai falar: o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu faço uma pergunta a todos que estão nos ouvindo, aos nossos irmãos que estão aqui agora na live: quem é o meu próximo? Se alguém se sentir à vontade para responder rapidamente, quem é o meu próximo? Estão apontando para o Rafa. E Carol também. Então vamos nós. À luz da doutrina espírita e de várias outras também correntes de espiritualidade, historiadores, o próximo, os parentes, né, são todos aqueles que coabitam conosco. A Terra não é feita só da espécie humana. E se formos reduzir o relógio da Terra, né, a uma semana, nós fomos aí os últimos a chegar, né, dizendo assim, né, chegamos nos últimos segundos aqui, no domingo, lá no finzinho da noite, próximo da meia-noite. Então, o próximo são todos os seres que coabitam conosco, e o grande despertar da consciência humana é perceber que a sua vida não vale mais ou menos do que a vida dos outros seres. Então, como é que o governador da Terra, Jesus Cristo, nosso mestre, governaria tão somente para uma espécie dentre bilhões de espécies incontáveis aqui na Terra e fundamentais à vida? Nós sabemos que se a gente tirar um grupo de abelhas do ecossistema, tirar um grupo ali de animais qualquer do ecossistema, a gente desestabiliza todo o ecossistema, né? Então, assim, fazer parentes é a palavra da hora, mas parentes não humanos também. Parentes assim, né? André, só para ser até mais direto, a própria Joana de Ângeles, ela interpretando o maior mandamento, Emmanuel interpretando o maior mandamento, eles sempre incluem o próximo como sendo também os animais, os vegetais, os seres humanos. Quando Carol perguntou qual a frase que mais impactou vocês, para mim é uma da Joana. Eu sempre termino as minhas exposições sobre esse tema com essa frase dela. Interpretando o maior mandamento, ela diz assim: ama, portanto, pelo caminho, quanto possas, animais, pessoas, plantas, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Então, o próximo, todas as criaturas, né? Alguém mais quer falar sobre? Deseja falar sobre? Pode falar, Breno, que aí eu... Sobre o que você... Tá. Eu completo a linha de raciocínio, pode falar. Sobre o que você falou, né? Me veio na hora, você falou lá em Júpiter ou Vênus, né? Enfim, a relação de tanto amor e de tanto carinho que os animais sentem pelos seres, né? Os humanos ali daqueles lugares, né? Olha só o que André Luiz falou no livro Missionários da Luz. Missionários da Luz, básico, né? Quantos grupos de estudo das obras de André Luiz eu li, passei batido. É porque quando a gente não está com olhos de ver, a gente não vê. Eu fiquei chocado. Segunda vez, choquei pela segunda vez. Como é que eu não li isso quando eu li da primeira vez? E aí depois fui ler pelo catálogo do móvel. Estou com o catálogo aqui. Olha que o André Luiz fala em Missionários da Luz. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperadamente à aproximação do homem de qualquer condição.
excetuando-se os animais domésticos e tal. Mas você vê, verdugos cruéis. Então, que relação é essa? Que amor é esse que nós estamos praticando na sua plenitude, né? Que relação que nós estamos estabelecendo com o amor, que é a expressão máxima do nosso Pai, se um ser irmão nosso ali de evolução espiritual está nos vendo como verdugos? O nosso amor está bloqueado. E eu senti isso. Só mais uma coisa, quando o MOV chegou e o veganismo aflorou, a minha espiritualidade cresceu muito, aflorou demais. Porque eu consegui, ainda que na minha né, o capinzinho, se o Chico era o capim, imagina, que eu sou a pulga que está no capim, né? Mas eu senti aflorar um pouco desse amor, assim, né? Posso estar iludido, tá bom, vai, mas enfim, é um sentimento meu, porque você parece que ele fica mais pleno, não tem mais essa limitação, né? Perfeito. Mas alguém gostaria de responder essa pequena provocação? Só vou citar mais uma referência que também para mim foi muito impactante, que é do Irmão X, está no livro Pontos e Contos. E ele narra ali um diálogo de Jesus com uns doutores da lei ali, e Jesus ele vai falando sobre cada um dos 10 mandamentos. E aí no Matarás ele fala assim: reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Então, a gente vai juntando, né? Só as referências que foi dito aqui, né? A Nath falou de Kardec, falando que o orgulho fez a gente dizer que os animais foram criados em nossa intenção, né? Breno falou lá do Emmanuel sendo taxativo na questão da ingestão da carne. E aí Jesus falando sobre o não matarás, que engloba também os animais. Sempre ficou restrito só ao ser humano. Mas ali a gente tem, através de Humberto de Campos, Jesus falando que o matarás, ele engloba toda a criatura, né? Toda a criação. Então, se engloba a toda a criação, o meu próximo é toda a criação. Perfeito. Oi, pode falar, Nath. Eu achei um comentário aqui muito interessante que eu acho que dá para complementar e aí te passo a palavra, que é da Inês Soares. Ela fala que tem muita simbologia em ter Jesus nascido entre os animais. Eles eram confiáveis e amigos, mas os homens não. Eu achei isso muito interessante para complementar essa parte do próximo, porque poucas vezes a gente gera essa reflexão de que Jesus nasceu num estábulo repleto de animais que o ajudaram a se proteger do frio, a se aquecer, ele, Maria, José. E mais do que isso, ele foi colocado numa manjedoura, que para quem não sabe, uma manjedoura é um suporte de metal ou de madeira onde se colocavam os restos de comida da casa que os porcos se alimentavam, porque naquela época os porcos eram considerados animais muito sujos, né? Então eles só recebiam o que era de lavagem mesmo. Então, assim, era o que naquela época seria considerado o mais impuro e mais humilde de tudo. E foi exatamente essa mensagem que Jesus quis trazer. Ele era o único que poderia ter nascido entre príncipes, poderia ter nascido herdeiro de um trono, porque ele era a autoridade, ele é a autoridade máxima da Terra, é o governador planetário. Então, mas mesmo assim, o seu exemplo de vida começa o seu nascimento, termina com a sua morte, e na verdade nem termina, né? Continua com todos os seus seguidores. Mas essa questão de quem é meu próximo, acho que Jesus já passa uma mensagem muito forte. E aí, cabe a nós, século XXI, que comemoramos Natal com a mesa repleta de morte, de exploração, de sofrimento. E aqui, morte, eu não estou me referindo apenas ao alimento, carne, propriamente dita, mas aqui eu trago a reflexão a todos os amigos que são ovo-lactos vegetarianos, que comecem a refletir em relação ao consumo de leite, de ovos. Será que isso não tem mais ou menos crueldade do que a morte de fato? Porque se parar para pensar, e aqui entra um pouquinho na minha área, eu já falo mais sobre isso, eu faço medicina veterinária.
todos os animais que são explorados na indústria do leite e dos ovos, ao final da vida, eles são o que a gente chama, né, na medicina veterinária, de descartados. São animais de descarte. A galinha, ao final de 2 anos de vida, a vaca, ao final de 7 a 8 anos de vida, quando a sua produção de leite cai. Então, a indústria do leite, a indústria do ovo também é a indústria da morte. E nossas mesas de Natal estão repletas disso. Será que a gente realmente está levando em consideração a mensagem de Jesus até as nossas mesas natalinas, e não só natalinas, mas toda a nossa vida, todas as nossas mesas, todas as nossas refeições? A paz começa na refeição, começa no prato. Eu acho que esse é o exemplo maior de Cristo e o exemplo que seguiu a sua vida como um todo. Deixar vir as minhas criancinhas, deixar vir as minhas pequeninas. Quem são os pequeninos? Quem são as crianças? Os exemplos de pureza, de amorosidade. São as crianças também? Por que não? Mas por que também não os animais? Será que a gente desconsiderou isso na interpretação? Será que consideramos apenas os seres humanos e criamos um Jesus antropocêntrico especista? É uma questão que a gente deveria refletir mais. E antes de dar uma de Potterhead aqui, né, de revele seus segredos em relação ao seu próximo, mais próximo, né, com a varinha aqui na mão, tudo mais. Primeiro, o Rafael mostrou, também trouxe o meu aqui também, ó, Chiquinho. Só para falar em relação a essa questão do meu próximo, mais próximo, eu acho interessante que quando a gente vai falar sobre isso, a gente faz uma atividade, um exercício de aproximação espiritual. E o que Nath, Murilo, Breno, Rafa, Carol, que todos trazem aqui é muito importante, porque o livro dos Espíritos nos fala categoricamente que os animais não importam. Se é o animalzinho que está na sua casa, se é a Melzinha aí que está na casa da Carol, não importa se é uma ave de granja ou um bovino que está sendo ali tratado para o abate. Esses animais desencarnam. Eles têm um princípio inteligente, eles desencarnam. Isso a gente tem que levar em consideração. Muita consideração. Muita consideração mesmo. Mas, em relação ao quem é meu próximo mais próximo, eu quero fazer um convite a nós para a gente ampliar ainda mais o que a gente está percebendo como uma ética animal e uma ética da vida também. Eu acho que eu já comentei sobre isso com o Nath. Eu conversava com um amigo meu certa feita e ele perguntou para mim, André, quem é meu próximo mais próximo? Eu falei assim, tem pegadinha aí? Tem pegadinha, vou responder não, porque eu quero saber, né? Ele falou, André, meu próximo, mais próximo, o que é? É o ar que eu respiro. O que é o ar que eu respiro? O ar que eu respiro é uma transformação do fluido cósmico universal. Portanto, ele é parte integrante da criação. Está lá nos elementos gerais do universo. Ele é uma substância atômica, transformada. Então, à nossa volta, a gente está carregado com esse fluido cósmico universal. E vocês já passaram pela situação de respirar o ar marítimo ou o ar de cachoeira e respirar um ar que você está ali no trânsito, aquele ar que não é nem ar, né? É um trem que os carros soltam, a fumaça que os carros soltam, você respira. Aquilo ali são transformações do ar, né? Então, é isso que esse amigo falou. O próximo, o mais próximo que eu tenho, é o ar que eu respiro. Não precisa ser princípio inteligente para ser nosso próximo. O nosso próximo é toda a criação do Criador. Nosso próximo é toda a criação do Criador. Então, isso vai nos levar a um conceito de ética de vida muito amplo, desafiador, mas que é algo que a gente tem que começar desde já a refletir, porque é a maneira como a gente vai se relacionar com a vida de uma maneira integral. O ser integral, nosso objetivo enquanto ser integral, é nos relacionar com a vida de uma maneira integral igualmente. Boa. Gente, eu acho que a gente tem que começar a falar agora. Então, vamos partir do princípio dessa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? É muito doido isso, gente. Mas vocês acreditam que eu nunca tinha parado para pensar por esse lado?
é meio idiota, deveria ser meio óbvio, mas só depois que começaram a sair as matérias aí, né, que a gente viu em grandes mídias, vinculando aí, tipo, das pandemias terem origem, né, essas grandes gripes, a gente já viu gripe suína, gripe aviária, agora a gente tem o Covid-19, saiu, acho que algumas semanas atrás, saiu uma outra matéria dizendo de um novo possível vírus aí, que haviam sido descobertos ali junto à criação de porcos, e etc. E é muito doido, parece muito óbvio isso, mas eu nunca tinha parado para pensar, até eu me deparar com essas matérias, de que elas e tudo isso existe, a gente está passando por isso devido ao consumo de carne animal, né? Ao consumo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, sabe? Porque às vezes a gente tá tão ligado assim no 220 da vida, né, nessas correrias loucas, que a gente não para ligar os pontos assim. Parece meio óbvio parece meio óbvio, mas para algumas pessoas pode não ser. Mas eu gostaria que vocês falassem aí o que tem a ver todas as pandemias que a gente viveu, a que a gente está vivendo, né, e novas possíveis também, e todas elas serem ligadas ao consumo de alimentos de origem animal. Então, o que vocês têm a falar a respeito disso, meu povo? Só fazendo um preâmbulo, antes de entrar mais profundamente na questão, essa pergunta é fundamental, Carol. Por que que eu não fiz a ligação? Por que que eu não fiz a conexão? Por que que a gente não percebe o óbvio nessas situações? Isso é muito importante. Se a gente ligar a TV agora para assistir algum noticiário falando da pandemia, onde que há uma reflexão ética sobre a origem do coronavírus, realmente? Até mesmo, fazendo aqui uma meia-culpa nossa enquanto movimento espírita, quais as palestras do movimento espírita que fala da origem do novo coronavírus, realmente? Falta uma reflexão ética sobre o problema central, porque a gente vai assistir seminários, palestras acadêmicas, etc., sobre isso, muitas vezes, e o que a gente vê? Nossa, esse vírus agora se espalhou muito porque a malha viária aumentou 10 vezes nos últimos 20 anos. Aumentou muito porque agora nós somos mais urbanos do que moramos. Vai falando de uma série de coisas que não fala da fonte. Então, nesse 220 que você diz, né, a gente acaba não fazendo a conexão do óbvio que está ali. Então, por isso que quando a gente fala de ética animal espírita, ética animal e ambiental espírita, é fazer reflexões éticas sobre como as nossas decisões e posturas e condutas afetam a vida do outro e volta para a gente isso. A gente precisa pensar, eu vou usar até uma expressão forte aqui, que é do Gary Francione, Nath adora ele, né, um jurista e um filósofo da área aí do direito animal, do animal rights, que ele diz mais ou menos, a gente é como se eu fosse um médico e abordasse meu paciente que está com câncer de pulmão e não falasse para ele parar de fumar. Estou usando uma analogia forte, mas para demonstrar, né? Porque a gente fica falando de coisas e não fala do foco do problema, né? Que é a criação e consumo de animais, né? Essa pandemia é uma pandemia anunciada para quem já é da área. Né? Já tivemos muitas outras, teremos mais pela frente, né? E não é novidade para quem já sabe de como que nós vivemos em risco. O modo de vida que escolhemos de abater, comercializar e consumir animais é uma vida de risco. É arriscada o tempo inteiro. As zoonoses, né? Tudo aquilo que Nath pode falar melhor do que eu, que envolve ali a criação e abate de animais, é um risco sanitário que qualquer sanitarista falaria. É um risco incrível. Então, a gente escolheu viver em risco. Então, quando surge, né, uma pandemia dessa, a gente precisa falar do óbvio, né? A gente precisa ir na fonte ali que está acontecendo. Mas passo para vocês.
Então, pegando o raciocínio do Rafa, né, eu adorei essa frase de que a gente escolheu viver correndo risco. É exatamente isso, né? Como eu falei, eu faço medicina veterinária, então a gente estuda muito, muito sobre a criação, confinamento de animais, para a produção de alimentos, entre zoológicos, qualquer tipo de confinamento de animais é da responsabilidade do médico veterinário. Inclusive, existe áreas específicas sobre medicina do coletivo que vai tratar justamente de zoonoses, que são doenças que passam tanto do animal para o ser humano, quanto do ser humano para o animal. Então, eu vou fazer a mesma analogia que eu usei com a Carol e com o Lucas Evangelista, lá na Rádio Boa Nova, né, na semana retrasada, que é a mesma coisa que o seguinte, gente. Se você fizer uma plantação de tomate, bonitinho tomate, e vamos pegar ali carneiro, ovelha, assim, pequenos ruminantes que você vai ali ter o seu cercadinho, e de lá você vai extrair leite e carne, que isso é uma coisa bem comum, que no Brasil nem tanto mais existe. Qual é a principal diferença das duas criações, né? A principal diferença de todas é que uma delas vai sair uma pandemia, vai sair uma doença. E a resposta é muito simples, porque a fisiologia, a anatomia e o sistema imune nós somos extremamente parecidos com os animais, qualquer tipo de animal, principalmente esses animais terrestres que a gente utiliza para consumo. O tomate não. Tomate é uma coisa que parece meio óbvia, mas o tomate não tem sangue, não tem anticorpos, não tem anatomia nada parecida com a gente. Então, nunca, nunca, nunca ele vai passar uma doença para nós. Ele até tem doenças que a gente fala, tem até a batata, a gente fala que tem aquelas manchinhas, é doença da batata, não sei o quê. Nunca que essa doença vai passar pra gente. Nós não é compatível, nossa genética, nosso DNA não é compatível. Então, quando a gente escolhe confinar animais que são extremamente parecidos com a gente, só muda o externo, a gente está se sujeitando para que doenças, vírus que sejam compatíveis com as duas formas de vida consigam mutar entre eles. E essa proximidade do manejo que você tem que fazer, tem que dar alimento, tem que dar água, tem que cuidar dos excrementos, tem que fazer reproduzir, tem que matar. Tudo isso gera, né, uma proximidade da cultura dos animais, então sangue, fezes, urina, saliva, é muito próximo conosco. A via de transmissão é a mesma. Então é muito fácil uma doença, um vírus, ter origem num animal e passar para o ser humano e passar para outros seres humanos e por aí vai. E a justificativa que muitas vezes eu escuto na veterinária é que a gente ouve o tempo todo que existem doenças e existe um risco sanitário em qualquer produção. Mas a justificativa que a gente escuta, que é muito, muito correta na teoria, mas muito falível na prática, é de que a gente tem que ter um bom manejo sanitário. Só que eu pergunto para vocês, será que a gente tem um bom manejo sanitário no pequeno produtor, aquele produtor que não sabe que é uma bactéria, não sabe que é um vírus, não sabe que precisa limpar o teto da vaca para poder colocar a ordenhadeira e produzir o leite, extrair o leite? Ou será que aqueles produtores do mercado de Wuhan, onde saiu essa pandemia atual, será que eles tinham manejo sanitário? Mas aí é aquela coisa, você está usando um processo paliativo e não está chegando na causa do problema. A solução disso não é a gente melhorar o manejo sanitário, é a gente não produzir animais. Só que eu entendo que isso é uma cultura tão enraizada, há mais de 10 mil anos, que a gente domestica animais, que simplesmente a gente não consegue imaginar um mundo sem a domesticação, sem a criação dos animais próximos de nós. E realmente, a gente mudou tanto a fisiologia dos animais, que hoje eles não são nem raças, eles são linhagens. E as diferenças entre eles são muito poucas. Então, simplesmente não dá mais pra gente pegar os animais que nós temos hoje e devolver para a natureza, porque eles vão morrer. Eles dependem, a gente criou uma grande fraude, uma grande armadilha, e a gente não dá mais para voltar atrás. A solução disso é a gente reduzindo o consumo coletivamente, todo mundo criando consciência, e daqui a algumas décadas, num processo gradativo, mas com urgência, a gente consiga acabar de vez com a produção, porque automaticamente você não consegue produzir se a demanda não é grande o suficiente para a produção, o mercado não suporta. O consumo é a base de tudo. Então, não somente essa pandemia, como a Carol falou, como o Rafa falou, mas a própria gripe espanhola, ela surgiu por causa de criação de aves nos Estados Unidos, no estado do Kansas. E aí depois foi para a Espanha e criou fama lá. E isso expandiu para o mundo, matou milhões de pessoas. A gente teve em 2010 H1N1, gripe suína. A gente teve recentemente também um surto da H1N5, que é a gripe aviária, uma mutação da gripe aviária. E
ainda aprofundo mais ainda. Carol citou que semanas passadas, né, a gente teve uma detectação de uma como é que fala? Uma parcela do vírus que foi encontrada no sangue dos suínos e que tem potencial pandêmico. O que isso quer dizer? Ele tem fragmentos de imunoglobulinas, né, de anticorpos dos seres humanos e as cepas dos vírus juntas, fizeram já a mutação. Então, esse vírus já está no ser humano. Já tiveram casos de doença de pessoas que estão fazendo manejo desses porcos que já apresentaram a doença, mas eles estão tentando controlar, já está meio que controlado, aparentemente até agora não está tendo potencial pandêmico. Só que aí eu fui atrás da fonte, fui descobrir, né, ler mais sobre isso, e eu descobri que todo mês é detectado algum tipo de doença. Na China, no Brasil, Estados Unidos, Europa, e a gente tem que notificar o mapa de que a gente achou X vírus, X bactérias que são possíveis doenças, às vezes só entre os animais ou entre animais e seres humanos, mas isso é notificado, isso acontece o tempo inteiro. Qual é a diferença desse vírus? É que ele já tem cepa humana, ele já tem um vírus ali, uma parte do ser humano, uma parte do vírus, e por isso ele já ultrapassou várias etapas da sua mutação, então ele já é possível passar para o ser humano, ao contrário de outras doenças. Mas a gente está todos os dias correndo perigo de passar por outras pandemias. E como o Murilo falou, na questão 729, tem uma sequência de perguntas, né, que Kardec vai fazendo sobre os flagelos humanos, né, os flagelos da humanidade. Então, ele diz muito claro que se a gente recebe um alerta, né, coletivamente ou individualmente na nossa vida, de que a gente precisa mudar alguma coisa e a gente não muda, o flagelo vem e vem dobrado, vem maior, vem mais forte. Inclusive, eu li uma pesquisa na USP, de um matemático, uma equipe de matemáticos da USP, não sei se vocês chegaram a ver isso, eles calcularam, por estimativas matemáticas, de que daqui mais ou menos 18 meses é possível que surja uma segunda onda pandêmica, não é nem desse vírus, é um outro vírus que possa surgir, e que esse sim tem uma mortalidade muito alta, que pode chegar a 2,9, agora não sei se é 2,6, 2,9 bilhões de pessoas mortas. E isso já é uma coisa assim, não é alguém que inventou, é uma estimativa matemática e que geralmente é certa. Então, se a gente não aprender com essa pandemia, pode ser que venham maiores, piores. Então, até quando a gente vai colocar máscara, criar vacina e colocar coisas que são extremamente paliativas e não vamos criar consciência de tratar a causa do problema, que é a criação e consumo de animais. E, Nath, é importante também para a gente não confundir essas epidemias e pandemias com surtos de doenças infecciosas a desastres naturais, né, tais como terremotos, tsunamis, furacões, contra os quais quase nada se pode fazer, né? A gente se prepara para o pior. Mas esses casos não, né? Essas pandemias e epidemias, não. Ela tem outro foco, que é justamente esse modo de viver indiferente à natureza e às suas vidas. Porque também é importante dizer que esses animais, do qual surgiram essas zoonoses, eles não se colocaram à disposição, não entraram nas indústrias, nesses mercados úmidos, nos matadouros, nos abatedouros, por livre e espontânea vontade. Eles foram retirados à força dos seus habitats naturais, do convívio com os seus espaços foram reduzidos diante dos desmatamentos, das queimadas, da especulação imobiliária. Então, é um modo de viver onde nós forçamos esses seres a viver contrariamente ao seu modo natural de vida que Deus lhes proporcionou, que Jesus lhes proporcionou. Então, quando a gente fala desse tipo de situação, é uma ótima situação de pandemia para a gente refletir sobre a maior chaga nossa que o Espiritismo nos ensina, que é o egoísmo. Que a gente tem que parar de pensar só no nosso interesse próprio e pensar também no interesse de viver dos outros seres, no caso aqui os animais. E inclui também os humanos, porque agora, nesse momento de pandemia, um dos maiores surtos que está se observando é em matadouros, em frigoríficos, onde pessoas humanas trabalham ali, muitas em condições lastimáveis, com baixo salário, com sobrecarga de trabalho, de hora de trabalho, adoecem, deprimem-se, usam mais álcool, mais droga, por uma série de fatores. Geralmente são
pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, há toda uma questão social, o Murilo pode até falar mais disso, escreveu um artigo brilhante sobre isso, onde a gente também acaba colocando pessoas em condição também de sofrimento para causar sofrimento a esses nossos irmãos animais. Tem toda uma cadeia de acontecimentos, né, que a gente precisa muito aproveitar esse instante agora pandêmico para refletir nisso e sair, né, desse momento melhorados, né? Ô, gente, surgiu uma pergunta aqui, aí se Murilo quiser emendar, ajudar a responder e emendar a fala aí, que eu acho, assim, esse assunto, ele gera muitas dúvidas, então eu acho importante a gente tirar as dúvidas que talvez sejam as mais óbvias aí. A gente tem aqui no chat o Cristóvão que perguntou o seguinte: se as pandemias são ligadas ao consumo de alimentos de origem animal, os veganos estão imunes? Então, acho que aí a gente tem que. Vamos dar um passinho atrás aqui e explicar, tá bom? Melhor, por favor. Vocês podem. Posso Breno, tentar? Murilo. Posso tentar resumir? Aí o Sim, Murilo por entra falando na favor. questão social, Sim. né? Não, isso Tá não, bom, tá não bom. tem, não tem Achei importante a comprovação. gente. Não tem comprovação científica disso, não. A gente pode até especular que, né, à medida que nosso organismo ele é menos acidificado, que a carne que traz muita acidificação, mas ainda está mais especulação isso, não tem estudo sério científico, e a gente aqui, espiritismo é ciência, né? Então nós vamos falar de ciência, né? O que a gente fala que o consumo gera essas doenças é, na verdade, a criação dos animais para consumo. Então a doença surge na forma como nós os tiramos da natureza, nós vamos lá no habitat deles e nós enjaulamos eles, nós limitamos, né, a expressão natural de comportamento deles, nós colocamos eles juntos, muito próximos, a densidade de animais num galpão de galinhas é uma coisa absurda. Você procura aí na internet, são milhares e milhares de aves que ficam ali todas uma colada na outra. É um inferno aquilo ali. É um inferno. Eu detesto shopping lotado. Imagina um shopping, dia 24 de dezembro, multiplica por 1000. É aquilo que é a vida delas ali. Elas vivem aquilo ali. Então aí os vírus se espalham ali, mutam. E elas são todas, como a Nath falou, elas são todas quase que clonezinhos, porque tem as linhagens. Porque no interesse da indústria, eu quero uma galinha que cresça um peito muito rápido, as patinhas delas não aguentam nem o peso do corpo delas, tem muitas que quebram a patinha e ficam ali naquele galpão, com 10.000 galinhas com a patinha quebrada, se arrastando. É muito triste. Muito triste. E então aí as doenças surgem na criação. Né? Tem um artigo que a gente escreveu, que é a domesticação e as doenças infecciosas, em que um médico super conceituado em 2008, isso é ciência, né? A gente tem que ouvir ciência. Em 2008, esse médico cantou a bola. Ele era na época do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, o órgão mais prestigioso de doenças do planeta Terra. Ele era um dos diretores da CDC, ele cantou a bola. No final dessa palestra, tem o link nesse nosso artigo aí, tá lá no nosso site. No final da palestra, ele brinca um pouco assim: imaginem vocês se um dia surgir uma pandemia tal que vocês tenham que ficar em casa por 3 meses, sem poder sair. Imagina, ele cantou a bola em 2008. Né? Então a ciência já tinha previsto. Só que a gente não ouve, né? Uma coisa que me ocorreu também só de falar, assim, para a gente refletir, o que impede a gente de ouvir? Por que eu li o Missionários da Luz e eu não enxerguei aquilo, né? Tem uma coisa também que é uma coisa da psicologia, que fala que é viés de confirmação. O que é viés de confirmação, essa palavra difícil? Eu tendo a olhar o mundo, eu leio um livro, eu tendo a conseguir enxergar só o que está no livro que confirme as minhas ideologias, os meus preconceitos. Então é muito difícil, às vezes, é a minha caixinha. Eu olho para o mundo, eu estou olhando o mundo de acordo com a minha perspectiva. Então esse viés de confirmação, ele nos limita muito.
Na medida que a gente passa a tomar consciência que ele existe, a gente pode fazer um esforço, né, de empatia, de compaixão, tentar enxergar pelo olhar do outro, né? Mas ele nos aprisiona muito. Então, por que veterinários, colegas muito da Nath, defendem a indústria animal com unhas e dentes? Eles estão ali enxergando aquilo como um bem, porque é a profissão deles, tem um conflito de interesses no jogo. Então, eles são sinceros na medida. Eu tenho uma irmã, minha irmãzinha amada, que é da indústria da carne, veterinária. E ela defende com unhas e dentes, porque ela está defendendo o emprego dela. Ela confessou para mim, Breno, eu não posso nem te ouvir muito, porque eu tenho 3 filhos para criar. Então eu dependo disso hoje, né? Então isso acaba dificultando a gente de enxergar a ciência nos dizendo, né? Mas em algum momento a gente tem que parar para ouvir, temos que parar para ouvir a ciência. Vai lá, Murilo, fala a parte social para a gente aí, também com tanto impacto. Puxando o gancho aí, né? A gente muitas vezes ouve as pessoas falarem, né? Nossa, mas você só se preocupa com os animais, só se preocupa com o bicho, né? Cai todo naquilo que você falou, né? Da caixinha ali. Não, vegano só está preocupado em não matar animais, mas quantas pessoas passam fome, né? E aí a gente pesquisa e vê que a quantidade de alimento que é plantado e é direcionado para o gado e não para pessoas, daria para matar a fome do mundo e sobraria, né? Então, e além dessa questão da fome, a gente tem a questão dos próprios trabalhadores da indústria. A gente viu algumas notícias aí nesses últimos meses de um alto índice de contaminação entre os trabalhadores de matadouros pelo Covid, porque a condição de trabalho deles é muito insalubre e aquele negócio, é preciso matar milhões de animais por dia no mundo todo, então você precisa de dezenas de milhares de trabalhadores. E as grandes indústrias, os grandes conglomerados, né, eles têm locais gigantescos para fazer todo o procedimento de abate, desmembramento dos animais. Então, e aquele negócio, né? A indústria não pode parar, vai ter impacto nos lucros. Então, eles mantiveram o pessoal ali todo aglomerado na linha de produção, que é um do lado do outro, mata o animal, vem ali, começa a desmembrar e cada um faz o seu trabalho repetitivo, que eles desenvolvem muitas LER, né, por esforço repetitivo. É um índice alto de afastamento desses trabalhadores por conta de acidentes e de problemas que eles desenvolvem por causa da função. E a gente escreveu um artigo no MOVE sobre esse impacto social da carne, que é baseado num estudo que uma socióloga da Universidade do Canadá, de Windsor, do Canadá, Amy Fitzgerald, ela realizou um estudo baseado numa teoria que um outro senhor, o Sinclair, há mais de 100 anos, ele elaborou a teoria que era que os matadouros, eles impactam negativamente os trabalhadores e as comunidades locais, onde se instala um matadouro. E isso tem uma correlação direta com o aumento das taxas de criminalidade e desemprego. Só que não tinha sido testada essa teoria. Então, a Amy, ela, de 94 a 2002, ela fez esse estudo. Então, ela analisou lá nos Estados Unidos 581 municípios durante esse período e então ela tirou várias conclusões disso. Uma delas é que aonde se instala o matadouro aumenta em cerca de 130% os crimes violentos, né? E ela colocou várias ali ferramentas para não contaminar esse estudo. Então, ela analisou índice de crescimento populacional para ver se aumentou a população, por isso que aumentou a violência. Não, a população crescia muito pouco e a violência disparava em períodos aí de mais ou menos 5 anos que se instalava um matadouro numa região.
o índice de violência ia lá para cima. E ela entrevistou vários trabalhadores da indústria, e uma coisa que até antes desse estudo não era considerado como estresse pós-traumático é justamente o impacto psicológico que esses trabalhadores desenvolvem trabalhando nessa indústria, né? De matar animais, de desmembrar animais. Então, é um índice muito alto também de problemas psicológicos. E aí leva o indivíduo a usar os mecanismos de fuga, que é o álcool, as drogas, que leva à violência, e aí leva o indivíduo a perder o emprego, que aumenta mais ainda a violência doméstica. Então, é todo um ciclo vicioso, e muitos desses trabalhadores, até os atuais agora, que estão sendo contaminados na indústria, são muitas vezes imigrantes, que vão para países como Estados Unidos, Austrália, e quem que quer se candidatar a trabalhar no matadouro? Ninguém trabalha porque quer, porque gosta, é porque precisa. Então, eles são obrigados a se sujeitar a todas essas condições deploráveis de trabalho, e então muitos deles dão depoimentos, falam que eles não podem, eles têm que criar um distanciamento com o animal que está ali na linha para ser abatido, porque senão eles não conseguem fazer isso. Então, tem um que ele fala que, quando ele está na área de abate, os porcos vêm e começam a roçar o focinho na perna dele, procurando carinho. E ele fala, ele admite, ele fala, o porco ele daria um ótimo animal de estimação, porque ele é extremamente inteligente, extremamente sociável. Ele falou, mas eu não posso criar esse vínculo com ele, porque daqui em 5 minutos eu tenho que cortar a garganta dele. Então, e isso gera, né, conflitos ali internos entre eles. Então, tem um caso que o trabalhador relata que ele tinha problema ali com o capataz que comandava a linha, e que um dia ele foi armado para matar o capataz, de tanto ódio que ele tinha por conta da pressão que colocava, né? E não chegou a fazer isso, mas então isso é uma pequena fração do que ela relatou ali no estudo, mas o que acontece no dia a dia a gente não faz a mínima ideia. Murilo, e quando linka isso ao que o benfeitor Alexandre narra para André Luiz lá no livro Missionários da Luz, fica ainda mais evidente, né? Esse aumento dessa violência, desses problemas, tendo em vista o ambiente espiritual e as companhias espirituais. Então, está lá no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, uma narrativa do Espírito Alexandre falando da atmosfera espiritual de um ambiente de matadouro, né? Só complementar uma coisinha, né, que às vezes a gente vai buscar outras fontes, assim, porque a gente é teimoso, então a gente tem que buscar muita confirmação. Eu sou assim, se falar uma vez para mim, eu tenho que falar duas, na quinta eu começo, né? Eu sou descendente de Tomé, né, cético. E aí eu fui fazer um curso de meditação, e aí sempre nos meditadores, era aquela paz, né, e perguntaram para o mestre lá, pode comer carne, mestre, e tal, né? E aí ele disse assim, que na verdade o karma viria de matar. E aí coincide com tudo que o Espiritismo fala, né? Não matarás, é uma das maiores leis, né? Então ele diz assim, qual o problema de comer carne? Porque nós não matamos. Quem hoje em dia vai lá e mata o bichinho? Então o que a gente faz ao ir lá no supermercado e comprar carne? A gente está gerando demanda para que esses trabalhadores, que o Murilo falou, matem por nós. E aí esse nosso irmão, esse nosso próximo, esse nosso irmão está adquirindo um karma gigantesco, porque ele está matando seres sencientes por nós. Só que o karma tá nele ali. Então, uma proposta para vocês. Estou na dúvida, não vou fazer por mim. Não faz por você, não. Não para de comer carne por você. Você deixa para lá, mas faz pelo seu irmão. Faz pelo seu irmão, para que ele não precise passar por essa experiência enlouquecedora. Né? Quero fazer... Já concluíram, gente? Desculpa. Eu quero fazer uma reflexão em relação ao que o Breno e o Murilo trouxeram. Muito feliz nessa sequência de falas que se aproxima bem da área
que tem um pouco mais de afinidade de estudo. Primeiro do Breno, quando ele fala isso, eu me lembrei, Breno, de um texto de Theodor Adorno, frankfurtiano, que se chama Educação após o Auschwitz, que Theodor Adorno ele vai falar dos assassinos de escritório, que eram aqueles que davam a assinatura para fazer as grandes carnificínias, os grandes genocídios com o povo judeu nas câmaras de gás, nas formas mais cruelentas possível, né? O que acontece numa granja? Alguém dá ordem para aquele volume de aves ou aquele volume de animais ser igualmente abatido. E como é que eles estão sendo abatidos? Agora eu interajo com a fala do Murilo, né? Como é que eles têm sido abatidos? Como é que isso tem sido? Como é que isso tem acontecido? Tem um rapaz aí que está fazendo comentários muito legais. Eu vou encontrar ele aqui daqui a pouco, porque é possível. Tudo bem, você precisa de carne, ótimo. Você sente essa necessidade ainda? Tem que lidar com isso. Agora, tenta sempre pesquisar quem não é cruel com os animais. Que tem abatedores que são cruéis, fazem com crueldade. Se você sente necessidade disso ainda, pelo menos procure algo mais humanizado. Se você não puder deixar de fazer o consumo da carne, né? Porque o que você tem, não vou nem dizer o que você tem ingerido, mas o que você tem integrado ao seu corpo, né? Eu vou fazer mais um comentário, mas, Nath, pode falar aí, o que você pode... Então, em relação a isso, eu acho que isso entra mais um ponto de debate na questão social, que envolve a produção de carne, a produção de qualquer produto de origem animal. Isso que você falou é muito certo do ponto de vista da veterinária, porque existem sim, isso é um dado IBGE, MAPA, dados nacionais, 40% de todos os abatedouros nacionais são clandestinos. São sem nenhum tipo de fiscalização, não tem aquele carimbinho que geralmente fica na embalagem da carne. Eles têm nenhum tipo de manejo sanitário, nenhum tipo de manejo de bem-estar animal, os animais são tratados de qualquer jeito. Os funcionários, pior ainda, tem trabalho escravo, tem um horror. 40%, é quase metade de todos os abatedouros do Brasil. E quando a gente fala em alimentos certificados, e aí são 3 categorias, vamos lá. 40% estão clandestinos, sem nenhum tipo de certificação, nada. Nem o mapa registra. Aí você tem uma grande leva da metade, assim, no meião, que tem um certo nível de crueldade, mas tem o registro do mapa. Então é um abatedouro fiscalizado e tem ali seu manejo sanitário meio ok. E não vai oferecer risco de doenças por contaminação, enfim, diretamente para as pessoas. E tem a nata do negócio, perdão do trocadilho, né? Que é aqueles que são certificados de bem-estar, que são principalmente da Human Certificate, acho que é isso, se eu não me engano, que é a maior certificadora do mundo, principalmente aqui no Brasil, de ovos, leite e carne, qualquer tipo de carne, com bem-estar do início ao fim. Até o momento da morte do animal, teoricamente teria esse bem-estar, e tem vários protocolos que o proprietário precisa seguir, rigorosos, para que tenha esse certificado na sua embalagem. Só que quando você vai olhar no mercado, esse valor, esse preço, é 3 vezes maior, mais ou menos, do que qualquer outro preço. E a carne já é cara, né? O preço da carne é para mais de R$20. E eu nem sabia disso, eu fui perguntar para minha mãe, porque eu nunca comprei carne, então não sabia o preço. Ovos costumam ser de 1,5 a 2 vezes mais. Leite, pior ainda, leite também 4 vezes mais, em torno. E aí eu te pergunto uma coisa, como é que fica a grande população trabalhadora e com um salário mínimo, como é que essa pessoa, com consciência de que ela não quer crueldade com os animais, ela estudou, ela foi atrás da fonte, porque a fonte está aí, não tem preço, a pessoa vai lá e vai atrás. Ela tem a consciência. Como é que ela simplesmente fala, poxa, mas eu não posso consumir aquilo que tem bem-estar? Só que essa pessoa, muitas vezes, não chega à conclusão de que a abstenção dos alimentos é uma solução muito barata, muito acessível, né? É o que falta um pouco no movimento vegano, que é a politização do movimento. É você fazer o que a gente chama de veganismo interseccional, juntar todas as lutas, feminismo, racismo, luta de classes, né, contra o capitalismo, por que não? Juntar tudo isso, politizar realmente o veganismo, para que essas populações, que são uma grande parte do consumo, possam ter acesso a alimentos. Na verdade, nem a questão do acesso, porque o acesso existe, mas ao acesso ao conhecimento
de que a abstenção de qualquer produto de origem animal vai trazer mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida, uma pele mais saudável, uma família mais feliz. E é mais barato, né, Nath? Mais barato. É mais acessível, é mais popular. Não tem que politizar a cozinha, o quintal. Tanta erva ali, tanta planta, né? Os vegetais, os tubérculos, né? Tudo mais barato, né? E mais saudável, realmente. Uhum. Nossa, é exatamente isso. Quando a gente fizer com que essas populações tenham acesso a essa informação, o quão revolucionário não vai ser para a produção de alimentos. Porque o que custa mais caro, o açougue ou a feira? E não precisa nem ser feira orgânica, porque também é um absurdo os alimentos orgânicos não vão ao agrotóxico ser mais caro, também é uma coisa questionável. Mas aquela feira de rua, que tem produtos convencionais, quanto não sai mais barato de grãos, de lentilhas, de tudo isso que a gente fala, que substitui muito bem, com muito mais saúde, do que o açougue, que você vai lá, nossa, até com... Eu sempre tive um asco, assim, de açougue, né? Mesmo quando comendo carne, eu odiava. Você vai lá se submeter a um corpo de um animal morto, um cadáver, né? Muito caro. E, tipo, geralmente quando as pessoas, assim, que são, né, trabalhadoras e tal, ganham o seu salário mínimo, ou ganham um momento, a primeira coisa que elas fazem é um churrasco, porque elas sabem que é um alimento caro, que não é do dia a dia. O dia a dia é ovo, o dia a dia é frango, aquele frango convencional, ovo branco convencional, de gaiola, que é o que dá para pagar. Então, assim, a gente tentar politizar o veganismo é a gente fazer com que o veganismo seja acessível para todos, e não só gourmetizado, não só aquelas marcas absurdas, R$20, R$30 um hambúrguer, sabe? Não é esse tipo de veganismo que vai para frente. A gente precisa combater tudo e juntar toda a galera para lutar junto contra toda essa opressão que existe por aí. E quando o Nath fala dessa questão de politização, eu respiro um pouco também sobre o @ do Move, né? O Ética Animal Espírita, que inclusive quando a fala do Murilo, me chamou muito a atenção que o Murilo, a indagação que foi feita ao Murilo mas vocês só falam de animal? Não, né, se é ética animal espírita, a gente tem que falar de espírito, meu Deus do céu. E aí eu pego até a Mo Gonçalves aqui, ela fez um comentário muito interessante, que a evolução é do átomo ao arcanjo. Sabemos que o átomo está ali no fluido cósmico universal. E sabemos que o arcanjo é inteligência e está no princípio inteligente do universo. Então, são duas essências que estão, em tese, separadas. E a reflexão que eu faço? Será que a evolução é do átomo ao arcanjo? Ou a evolução é do átomo e do arcanjo? Ou a evolução é do átomo com o arcanjo? Ô, André, que eu faço. Só colocando uma dúvida aí que chegou na primeira fala que você fez, se não me engano, que você falou que o animal reencarna. Aí o Sebastião pegou e falou assim, ele ficou na dúvida, aí galera também pode responder, claro. Ele falou assim, o Sebastião Carlos, ele falou, isso quer dizer que o animal tem alma? Se ele tem alma, ele vai evoluir até chegar ao humano? Aí eu acho que junta com o que você estava falando, então eu achei que deu certo, deu match fazer essa pergunta agora. Quem vai falar não é o André, eu gosto sempre de falar isso. Quem vai falar é Kardec e os Espíritos, tá? Pergunta 600 do Livro dos Espíritos. Sobrevivendo ao corpo em que habitou a alma do animal, vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade, como a do homem? Resposta. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é ainda um espírito errante, ou essa individualidade como nós a conhecemos, que seja a individualização do espírito. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, de idêntica faculdade não dispõe dos animais, de acordo com os espíritos aqui. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com as outras criaturas. Ou seja, os animais, sim, eles habitam ali um reino espiritual. Só que o tempo em que eles ficam nesse reino espiritual é muito, muito rápido. Eles reencarnam rapidamente.
mas ainda não é um espírito individualizado com as mesmas características que nós temos. Logo em seguida, algumas perguntas à frente, eles ainda vão caracterizar que o princípio inteligente no animal seria um princípio material e a individualização seria um princípio moral. Então, a gente tem que... são muitas categorias dentro de categorias. E a gente precisa analisar muito a miúde essa parte dos 3 reinos para a gente identificar certinho essas categorias. Se alguém mais quiser contribuir, galera, fiquem à vontade. Eu vou ficar mais do que feliz de ouvir vocês também sobre o que vocês quiserem contribuir. Eu peguei aqui o livro Emmanuel, que leva o nome do nosso querido benfeitor. Livro ditado por ele, Chico Xavier. E tem um capítulo aqui específico sobre os animais, que é o capítulo 17, chamado Sobre os Animais. E aqui Emmanuel faz vários comentários sobre a evolução anímica, ou seja, a trajetória do ser espiritual, passando pelas diversas fases evolutivas. E em determinado momento, ele vai falar de um item chamado Os Animais, Nossos Parentes Próximos. E ele diz assim: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo dos animais não humanos. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Então Emmanuel aqui declara, ele vai falando mais, é uma coisa que já é pacífica na literatura espírita, que os animais não humanos são nossos irmãos menores em idade evolutiva. Ontem fomos eles, né? E eles chegarão também na fase de humanidade e rumarão à fase de angelitude, assim como a gente está caminhando. E assim como os com idade mais avançada evolutivamente cuidam de nós, zelam por nós, nos auxiliam, devemos também fazer o mesmo, auxiliando, zelando por aqueles que têm uma idade evolutiva menor que a nossa, né? Os nossos irmãos menores, os nossos irmãos animais. Só falar uma coisinha, eu vi alguns comentários ali, pessoal falando da dificuldade, né, às vezes de deixar a carne e tudo mais, né? Aí é como o Breno falou outra hora, tudo é um passo a passo, ir buscando informação, né, tanto nutricional quanto da questão da realidade dos animais, como das questões espirituais, né, mas aquela pessoa que tem dificuldade em deixar a carne e está empenhada em, pelo menos, diminuir alguma coisa, o pouco que ela fizer, o mérito que ela vai ter aos olhos de Deus vai ser muito maior do que, por exemplo, eu que consegui em um período longo, mas de forma tranquila, não me fez mal, não senti nenhum mal-estar no organismo, nada. Tem pessoas que realmente sentem fraqueza e tudo mais, e é preciso fazer algo prolongado. Mas essa pessoa que, digamos assim, sofre mais para deixar a carne, os méritos delas vai ser muito maior do que quem consegue fazer de forma fácil, né? Deus recompensa todo esforço que a gente faz, e principalmente se for para livrar irmãos de sofrimento, de morte, né? Isso vai ser muito recompensador para a pessoa. Muito massa, gente. Estou aqui impactada com tantas informações, mas tenho que dizer que estamos chegando ao fim do nosso home office. As carinhas tristes aí, agora neste momento, galera do outro lado aí no chat comentando, não, mas já se passaram 1h30 já se passaram, mas não fiquem tristes, tá bom? Eu acho que esse assunto ainda tem muito pano para manga ainda, dá pra gente conversar, o tanto de comentário que tem aqui, que nem deu para ler todos os comentários, a gente leu pouquíssimos comentários hoje, porque eu quis deixar essa galera falando o máximo de informação possível, porque é super importante. E claro, já estendo o meu convite aqui pro Move, Andrezito, tá aqui com a gente mais uma vez pra gente continuar a fazer Veganismo e Espiritualidade parte 2, pra gente continuar debatendo
e conversando, e às vezes até pensar aí, pegar as dúvidas que a gente recebeu aqui no chat e responder essas dúvidas que a gente respondeu, que a gente não conseguiu falar aqui, enfim. Mas eu queria agradecer a todos vocês pela presença aqui, e como de praxe aí do home office, a gente faz uma despedida, palavras finais aí. Então, convido, Andrezito, quer começar palavras finais? Você que já tá com as manhas do rolê? Palavras finais já são as iniciais para nossa próxima Palavras roda de finais. conversa, né? Palavras finais já são as palavras iniciais para a próxima roda de conversa, que de fato os comentários aqui, o debate todo foi extremamente interessante, enriquecedor demais para a nossa intimidade, saber os relatos de quem também convive com essas reflexões, né? E como é que é viver no mundo dessa maneira, um mundo às vezes tão carnívoro, né? Como é que a gente interage com esse mundo dessa maneira? E às vezes também, do campo de vista da filosofia, como é que a gente tem se vinculando com a filosofia espírita dentro desse conjunto, né, que a gente vê hoje de informações sobre o reino animal. Então, a palavra que fica, junto com o nosso amigo Francisco de Assis, é muita gratidão pela troca, pela partilha, pela contribuição dos amigos aqui do Move Ética Animal, de Carolzita, Meninas Espíritas, da galera que está aí no YouTube, no Facebook, compartilhando com a gente também as reflexões, e que possamos, de fato, como a Carol está falando aí, a gente possa depois voltar e responder alguns questionamentos, que vai ser interessante mesmo. Então é isso. Gratidão a todos vocês e também, mas principalmente, à espiritualidade, que nos inspira e nos intui nas reflexões que a gente faz e, na medida do possível das nossas possibilidades, integra na nossa vida. Gratidão pela oportunidade. Show! Valeu pela presença, André. E Rafa? Pode ser? Posso Pode. Falando assim na ordem agora? Na ordemzinha? Beleza. Vamos lá. Palavras finais, Rafa. Palavras finais. Quero concluir trazendo a reflexão, nosso mestre amigo Jesus, dizendo que ele é a chave de uma ética divina de libertação animal humana e não humana. Que não demos ao nosso mestre amigo um título de antropocêntrico, de especista, né? Mas sim o título de libertador das nossas almas, de todas as nossas más inclinações, e ainda aquelas também que nos leva a oprimir, a agir ainda de maneira indiferente com os nossos irmãos menores. Então que possamos ser curiosos, pesquisadores, que possamos investigar tudo que está por detrás dos nossos atos do cotidiano, o ato de consumo de um alimento, o ato da compra de um produto, aquilo que a gente assiste, que possamos observar por detrás disso, porque tem toda uma estrutura montada para que a gente não perceba, para que a gente haja inconscientemente para oprimir os animais. Então fica aqui o meu convite. Pesquisem, procure o MOVE e tenhamos Jesus como essa chave de uma ética divina de libertação animal humana e não humana. Aí, valeu, Rafa. Obrigadão. Nath Zagomel. Estou muito feliz de estar aqui. Foi realmente um convite, assim, que eu fiquei muito feliz de poder estar junto com os meus companheiros, os amigos do MOV, e a gente conversa tanto, a gente é uma grande família, estou muito feliz de estar aqui. E acho que como mensagem final para todos, eu queria dar, assim, um estímulo para que as pessoas não desanimem, né? Eu sei que a verdade, ela às vezes pode doer, às vezes pode incomodar, pode mexer no nosso orgulho interno, todos nós temos orgulho, não é porque às vezes nessa questão a gente já está como vegano, como vegetariano, tendo uma consciência um pouco maior, que nós somos melhores ou piores do que qualquer um aqui. Qualquer um que está no comentário, a Carol, o André, todo mundo aqui pode ter evoluído a um outro ponto que eu ainda não evoluí, todo mundo está encaminhado, todo mundo está em evolução. Então a gente tem que talvez derrubar muros para a gente não gerar distâncias que não existem entre nós. Então somos todos irmãos encaminhados. Eu queria muito que cada passo que nós dermos frente a uma ética animal seja valorizado. E é o que o MOVE propõe, né?
Então, não é porque agora eu não consigo parar a carne que às vezes eu não posso tentar reduzir ou mesmo pesquisar marcas de cosméticos que não fazem teste em animais. Procure saber o que acontece com as marcas grandes, né, que a gente vê por aí, o que elas não fazem com os animais. Isso é uma coisa que às vezes não está perto do nosso vício, né, do paladar, que é tão forte, mas que é possível. Acabou meu produto de limpeza, eu vou comprar outro. Seja um consumidor consciente, vai atrás de uma marca consciente, ecológica, né, que gere menos impacto, e não necessariamente cara. Tem tantas por aí que são muito mais baratas. Minha pasta de dente custa R$2, galera, da Contente, anotem aí. É muito maravilhoso e perfeito, não deixa nada a desejar. Então, eu acho que a gente tem que valorizar cada passo que a gente dá, não importa se a gente tem limitações ou não. E como foi, acho que foi o Murilo que comentou, ele passou anos fazendo transição, e tem gente que para de uma vez, e tá tudo bem, eu acho que cada um tem o seu tempo, a gente não tem que ficar se cobrando disso, a gente tem que reconhecer que é uma causa urgente, mas a gente não tem que se desesperar e achar que a gente é mal, que a gente é maldoso, cruel, não é nada disso. E para finalizar a minha fala, eu queria colocar só uma frase que está no livro Conduta Espírita, está na nossa referência, no nosso catálogo de referências do MOVE, que é do André Luiz, no livro Conduta Espírita, capítulo 33, chamado Perante a Natureza, que ele coloca assim: o respeito à criação constitui simples dever. E é toda a criação, né? Então, assim, que nós tenhamos a paz, o amor de Jesus no nosso coração, o nosso exemplo do nosso Francisco de Assis, e que a gente possa ser exemplo e levar esse amor, essa paz a todos os seres, e aonde for, ser um exemplo e luz na vida de cada um que passar por nós. Muita paz e bem a todos. Arrasou, valeu, Nath. Murilo, palavras finais. Bom, quero agradecer a oportunidade de ter convidado todos nós aqui do MOVE para estar falando desse assunto que a gente se dedica muito a pesquisar e produzir conteúdos, né? MOVE. E como a Nath falou, deixar muito claro para as pessoas que a pessoa comer carne não faz dela uma pessoa má, e ela não comer carne não faz dela um santo. Todos nós estamos no mesmo patamar e caminhando para Deus, cada um do seu modo. O que a gente deseja é causar reflexão nas pessoas para toda essa questão que envolve os animais, toda a criação, e que a criação pede por misericórdia por nós, né? Está gritando por misericórdia a natureza. Então, que a gente tenha essa postura de se colocar no lugar do outro, seja humano ou não, para que a gente enxergue na dor daquele ser o ânimo para a gente fazer a mudança que for preciso fazer, em vários aspectos da nossa vida, não só na questão da alimentação. Massa, valeu, Murilo. Breno, palavras finais. Gratidão por ter participado. E uma reflexão sempre que vem para mim, né, nessa questão, assim, qual que é uma das maiores contribuições que a gente pode dar para o nosso planeta, para os nossos irmãos, é aumentar o amor nesse mundo. O amor é Deus. Quanto mais amor houver nesse planeta, mais conexão nós vamos ter com ele, mais plenitude nós vamos ter. A indústria animal, ela é cheia de desamor, infelizmente. Tem muita dor e sofrimento lá. Isso pesa muito na psicosfera do nosso planeta. A gente ainda não tem essa sensibilidade desenvolvida, mas isso, a gente acorda com esse peso ao redor do nosso planeta. Então, na medida que a gente puder contribuir com a felicidade e que todos os seres estejam livres de dor e sofrimento, melhor para todos. Deus vai brilhar na nossa alma com muito mais plenitude. Gratidão. Massa demais. Gente, que home office foi esse? Meu Deus do céu, foi muito legal. Obrigada, galera do Move, vocês são incríveis. Obrigada por vocês existirem, vocês fazem o mundo melhor. Obrigada. Andrezito também, meu parceirinho de sempre aqui, de todas as horas, né? Já cansou da minha cara essa semana, né, Andrezito? Mas vamos lá. Gente, sério, de verdade, brigadão. A gente faz uma vibraçãozinha de encerramento
tá? Então, quem se sentir confortável, quiser fechar os olhos, galera aí de casa também, quiser se tranquilizar agora, fechar os olhinhos, respirar bem profundamente, que a gente possa relaxar o nosso corpo físico e que a gente possa se conectar mais uma vez com os nossos mentores individuais, os nossos mentores que nos apoiam nos nossos trabalhos individuais, que a gente possa se ligar ao nosso mestre, nosso irmão maior, GG, sim, Jesus, este amigo querido que está conosco em todos os momentos, em todas as horas. Em especial hoje, que a gente possa se ligar também a Francisco de Assis, que com certeza nos apoiou, junto com seus trabalhadores, em todas as inspirações e falas e reflexões deste home office tão especial, e que possamos nos ligar ao nosso paizinho, a Deus, a este Criador, que é todo bondade, todo justiça. Agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos discutir juntos, refletir juntos, e que daqui saiam novas inspirações para novas formas de hábitos de vida, alimentares, que possa ser o início de uma grande caminhada para alguns, a continuação e a força para outros. Que nesse momento os nossos corações se entrelacem numa grande energia e a gente vai avistando lá ao alto esses laços se encontrando no espaço. E de lá pedimos para que a espiritualidade maior envie essas energias aos locais onde houverem mais necessidade. E creio que essas energias possam ser especialmente enviadas para todos os animais, em especial que estejam em sofrimento, que possam ser amparados pela espiritualidade maior. Vamos vibrando também pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família e por nós mesmos. E assim, demos por encerrado mais um home office, dando sempre graças a Deus. E alô, Terra, voltando. Uma galera já tá no nosso lar já. Gente, a gente sai do home office, entendeu? A gente mantém essa vibe aqui e a gente se encontra lá onde, André? Onde a gente se encontra? Descaroca no nosso lar, né? No nosso lar, Aerobus. No Aerobus, pegar para nosso lar, lá a gente faz uma reunião com o pessoal do home office para combinar como é que vai ser a programação do próximo Tem um dia. café vegano lá, eu tô sabendo. Vamos lá, vamos lá. Yes! Verdade. É isso que eu queria, comida. Isso aí, comida vegana, delícia, ó. Caldinho proteico vegano. Caldinho proteico vegano, diretamente de nosso lar. Então, para você que está se preparando para uma noite de sono, embarque, a gente brinca aqui, né, gente? Claro, né? Mas embarque com a gente nesse Aerobus 78, que é o episódio de hoje. A gente já se encontra lá, hein, galera? Me esperem, hein? Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos, maravilhosos. Essa galera do Move não é mole, não. Já vou fazer um contrato com eles aqui, já vou assinar, tá bom? Para serem sempre muito bem-vindos. Beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal. Não fique triste que amanhã tem mais home office com mais convidados especialíssimos e mais papos cada vez mais interessantes e maravilhosos. Então, a gente vai ficando por aqui. Beijos. Tchau.